A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vim falar com vocês de um assunto sobre o qual todo cristão deveria saber. Pois o comunismo é uma ideologia que tem trazido muitos malefícios à sociedade. E muitos, até mesmo cristãos, têm aderido a ela, talvez por falta de informação. É importante, principalmente para os pais, saber como explicar para os seus filhos a real face dessa crença maligna. Pois na escola e na faculdade o comunismo será apresentado a eles, mas não de uma forma muito honesta. Então vem comigo, vamos falar um pouco sobre isso. O que é comunismo? Atualmente essa palavra é muito falada, mas poucos realmente sabem o seu significado. O comunismo é o oposto do capitalismo, uma corrente de pensamento criada por Karl Marx e seu amigo Engels, que acreditavam que em toda a história da sociedade houve sempre uma luta de classes. A classe opressora sempre dominava sobre a classe oprimida, uma classe menos favorecida. E todas as ideias e religiões são criadas para perpetuar esse domínio, para perpetuar esse poder da classe dominante sobre esta classe oprimida. Marx e Engels resumem o comunismo, ele todo, nessa única frase: a abolição da propriedade privada. Eles creem que toda propriedade que traga algum tipo de ganho ou lucro deve pertencer ao Estado. Assim sendo, o Estado organizaria tudo de forma igualitária e comum entre todas as pessoas. Viveriam todos, teoricamente, em igualdade e cooperação. Eles acreditavam que primeiro teria que haver uma revolução, onde a classe trabalhadora tomaria o poder da classe dominante. Essa classe dominante ali na sua época eram os donos de empresa, a burguesia, os grandes donos dos meios de produção. Uma vez havendo essa revolução e a classe dos trabalhadores tomando o poder, seria estabelecida ali uma ditadura, a ditadura do proletariado. Simplificando, seria uma ditadura de qualquer forma, só que dessa vez com os trabalhadores no poder. Essa suposta ideia de igualdade dos pobres no poder tem seduzido muitas pessoas a acreditar nisso, mas a verdade é que isso é uma completa ilusão e utopia, pois eles creem que quando os trabalhadores tomassem o poder, não haveria mais desigualdade, tudo seria controlado pelo Estado de forma igualitária, e essa seria a fase do socialismo, onde todos usufruiriam dos meios de produção de forma justa. E depois que tivesse sido instaurado essa igualdade, essa coletividade, então não haveria mais a necessidade de ter um Estado, então haveria a extinção do Estado, onde realmente estariam vivendo, de fato, o que eles acreditam ser o comunismo. Então, o socialismo é uma fase, uma etapa para se chegar até o comunismo. A verdade é que nunca existiu país comunista em lugar nenhum, porque essa última fase do plano deles nunca foi colocada em prática. O que existe são países socialistas, ou pelo menos que tentam aí aplicar essa lógica socialista. Quando o proletariado chega no poder, não larga o osso de jeito nenhum, fica lá no poder, e o que a gente tem aí é essas ditaduras, o Estado no poder, controlando a vida das pessoas, proibindo as pessoas, proibindo de haver religião. O que vemos é que quando esse socialismo é implantado, o que acontece são muitas mortes. Essas mortes vêm ou pela guerra, né, nessa luta, nessa rebelião do proletariado tomar o poder. Há muita guerra, muito derramamento de sangue, porque aquela classe dominante não vai querer dar de mão beijada a sua posição. E também há muitas mortes pela fome, porque a economia entra em colapso. Quando eles tentam aplicar isso na prática, nunca dá certo e ocorre muita morte. A estimativa é que o comunismo tenha matado ao redor do mundo, nos países em que foi implantada, cerca de 100 milhões de vidas. Para vocês terem uma ideia, só na China, na época de Mao Tse Tung, foram 60 milhões, irmãos, 60 milhões de pessoas mortas. Então está mais que comprovado que na prática o comunismo não funciona. Irmãos, eu já falei dos motivos racionais, né, que uma pessoa mesmo sem ser cristã já pode comprovar que o comunismo não se sustenta, não dá certo. Mas agora a gente vai falar do que interessa, que é o motivo pelo qual um cristão não deve apoiar essa ideologia, não deve ser comunista. Irmãos, na verdade não foi Marx que começou com essas ideias de propriedade privada, abolição da família. Na verdade, alguns filósofos antes dele já falavam dessas questões do socialismo, e bem anteriormente, um deles bem conhecido, chamado Platão,
que defendia que não devia existir casamento do jeito que é hoje, essa questão do amor, nada disso. Seria realmente só uma coisa arranjada para procriação. E os filhos gerados nem conheceriam seus pais, seriam cuidados, mantidos pelo Estado, educados pelo Estado, enfim. Foi em ideias como essa que Marx se inspirou e também defendia a abolição da família, defendia que a mulher devia ser comum a todos, esse tipo de maluquice. A religião também foi duramente criticada por Marx. Mesmo ele sendo descendente de judeu, ele foi um árduo crítico da crença judaico-cristã, de tudo que é moral, de tudo que é ética. Ele sempre colocava a religião como culpada dessas desigualdades, da mulher sofrer a opressão dos maridos. Enfim, a religião era sempre a culpada de tudo isso. Resumindo, no comunismo não existe religião, nem moral, nem família, pois essas coisas são consideradas prejudiciais à sua ideologia e responsáveis por toda a desigualdade e males que há no mundo. Um cristão não pode jamais ser comunista, pois o comunista acredita que todo o problema está no capitalismo, na propriedade privada, na religião, na família, mas nós sabemos que o problema não está no sistema, não está em qualquer coisa fora. O problema está no homem, no caráter decaído do homem. O problema está na maldade do homem. Se os homens realmente fossem bons e cumprissem com alguns valores cristãos, o capitalismo não teria o seu lado ruim, porque os grandes empresários não explorariam os seus empregados, o pagamento seria feito de forma justa, não haveria realmente esse lado ruim do capitalismo. Por mais que seja criado um sistema perfeito, que por si só já não é possível, mesmo assim o homem corromperia esse sistema perfeito, porque o problema não está necessariamente no sistema criado, mas na natureza decaída do homem. Está no pecado. É só lembrar do povo de Israel, Deus criou ali uma lei linda para que ninguém fosse explorado, ninguém padecesse fome, mas o que acontecia? Existiam as pessoas que queriam ser mais, exploravam uns aos outros, não cumpriam com a lei, então existia ali exploração e por conta disso Deus se irou terrivelmente contra eles, e a história vocês já conhecem. Então, se nenhuma lei perfeita criada por Deus foi capaz de trazer igualdade, não é um sistema criado por um ser humano que vai trazer. Nenhum sistema criado será capaz de ser puramente bom em sua totalidade, porque sempre vai aparecer os espertinhos que vão querer ganhar mais, que vão querer dominar sobre todos os outros. A ciência, seres humanos são assim. Apenas quando Deus estabelecer seu reino na terra é que vai haver paz e tranquilidade. De fato, temos aqui a aguardar esse tempo, novos céus e nova terra, enquanto tudo isso vai ser visto de fato. Interessante que eles acreditam que nós cristãos somos tolos por acreditar nisso, né? Mas muitos deles acreditam uma coisa muito mais utópica e surreal. Crer numa ideologia em que o homem será capaz de viver de forma justa, igualitária, em harmonia, é muito ingênua e não vai acontecer. Por isso o cristão tem que ter muito cuidado em levantar bandeiras de seja qual for a ideologia. Agora, o comunismo, irmãos, o comunismo extrapola todos os limites. Ele traz ideias algumas ideias são totalmente opostas ao que a gente crê. Deve ser totalmente repudiado pelos cristãos e não abraçado. Claro que num vídeo de poucos minutos não vai dar para falar assim de todos os detalhes, mas então leia sobre isso, converse com seus filhos a esse respeito. Se você tiver um mínimo de conhecimento de história, você pode ler você mesmo o Manifesto do Partido Comunista, que vai explicar algumas outras questões mais detalhadamente, né, escrito por eles mesmos. Você pode tirar suas próprias conclusões. Eu tenho ele em PDF, eu li, e muitos comunistas não leram isso. Se declaram comunistas, mas não leram o Manifesto do Partido Comunista, o que é um pouco contraditório. Eu tenho ele em PDF, se você quiser, bota o e-mail aqui embaixo que eu mando para você, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe e lembre sempre, perfeição aqui na Terra não vai existir, só no reinado de Cristo Jesus. A paz do Senhor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ter acesso a esse conteúdo. Deus abençoe vocês.